Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. Peço a você que abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Só passando aqui, a célula do querosene na segunda-feira também está cancelada devido ao ensaio. E terça-feira nós estaremos todos juntos aqui como célula. Amém? 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 ao versículo 24. Pastor Marcel está em Boa Família, ministrando lá. Depois manda uma mensagem para ele falando que você sentiu falta dele. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Podemos ler? Amém? Obrigado. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse link aí com alguém. Eu tenho certeza que mais alguém pode ser abençoado. Diz assim o texto: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e a adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Versículo 22. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e lhe deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Peça ao Senhor para falar ao seu coração, para que essa palavra invada a sua vida e você saia daqui alimentado pelo Senhor. Deus, eu me coloco, meu Pai, diante da tua presença, para poder te agradecer por essa maravilhosa oportunidade, Pai, de estar na sua casa. Conforme, Deus, eu gosto sempre de orar.
nós poderíamos estar em outros lugares, Pai, mas é muito bom a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Deus. Obrigado, Deus, particularmente pela oportunidade de ministrar a sua palavra. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou pecador, eu dependo, Deus, da sua presença, mas Deus, sou muito grato ao Senhor por estar aqui diante dessa responsabilidade. E a minha oração, ó Deus, é que o teu Espírito Santo conduza, Deus, cada palavra que vai ser dita nesta noite, que o teu Espírito Santo, assim como ele falou comigo através desse texto, eu oro, Deus, que o Senhor fale ao coração da sua igreja. Pai, assim como o Senhor me edificou através desse texto, que a sua igreja seja edificada no nome de Jesus. Pai, que a realidade contida nesse texto e o poder dele, Deus, possa invadir o coração das pessoas que aqui estão, e que o Senhor possa curar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa alcançar os nossos corações, que as feridas sejam curadas, que pessoas se arrependam, que haja perdão, que haja entendimento, que todo peso, que todo fardo seja lançado por terra no nome de Jesus, e que a tua presença, Deus, possa se manifestar no nosso meio, e que nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Toda e qualquer obra de Satanás para roubar essa palavra, impedir, Deus, que essa palavra frutifique nos nossos corações, nós queremos repreender agora e pedir, Deus, fala conosco. Nós viemos aqui para ouvirmos a sua voz, nós estamos aqui para ouvirmos a sua voz, por isso, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se alguns irmãos lembram, tive uma oportunidade, alguns dias atrás, de ministrar um texto sobre o capítulo 12, bem no seu início. Natã confrontando Davi. Natã, um profeta, um grande homem de Deus, vai até Davi para exortá-lo de um erro que Davi havia cometido. Eu confesso para você que no erro de Davi eu pude aprender muita coisa, e sempre que leio esse capítulo 11 e o 12, eu aprendo muito com o Senhor, porque mesmo sendo homens e mulheres de Deus, nós podemos falhar. Mesmo amando ao Senhor de todo o nosso coração, não estamos isentos do dia mau. Mesmo vivendo para o Senhor, não estamos isentos de falhas. Só que o que me admira nesse homem chamado Davi, peço que você olhe para mim e deixe o Rony, amém? E o que me admira nesse homem chamado Davi é que, mesmo errando, ao ser exortado, ele ainda continua nos ensinando. E quando esse homem chamado Davi, ele vai enfrentar um dia mau, o dia da consequência do seu pecado, ele continua ensinando para nós algumas coisas. E eu quero compartilhar com você alguns desses ensinamentos. Vale nós ressaltarmos que todo erro, ele tem consequência. Todo pecado, ele tem consequência. Assim como todo pecado tem perdão, todo pecado tem consequência. Então entenda isso. O conselho de Deus para mim e para você é que nós venhamos não pecar. Mas se pecarmos, precisamos de ter sabedoria o suficiente de entender que temos um advogado que intercede a nós junto ao Pai. E através desse advogado chamado Jesus, nós recebemos o perdão para os nossos pecados. O perdão para a acusação que estava sobre nós é lançado por terra. Porém,
esse perdão não nos isenta das consequências dos nossos erros. O perdão te coloca limpo diante do Senhor. O perdão te aproxima de volta para o Senhor. E o perdão te ajuda a enfrentar as consequências. Porém, o perdão, ele não isenta as consequências de virem sobre a nossa vida. Por isso que eu quero que você entenda. Nós escolhemos se pecaremos ou não pecaremos. Nós escolhemos as decisões que vamos tomar. Porém, entenda, não escolhemos as consequências do pecado. Quando a tentação está diante de nós, e você que tem ido na célula, tem estudado sobre isso, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, e automaticamente cedendo a esse desejo, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então eu quero que você venha aprender isso nesta noite. Cuidado com as oportunidades do pecado, porque o pecado vai te afastar do Senhor. O pecado vai ser necessário o arrependimento e o perdão, mas tome também muito cuidado com a consequência, porque o pecado tem consequência. Quando você estiver diante de uma tentação, tente olhar para a consequência que essa tentação traz para você. Porque diante dos momentos de tentações, nós humanos ficamos cegos e esquecemos que pecados, que cair, esquecemos que podem trazer consequências irreversíveis para a nossa vida. Mas como assim, pastor? Você está falando que se eu pecar, que se eu cair, eu vou ser condenado ao inferno? Não estou falando disso. Mas existem decisões que são caras. Inferno se resolve com arrependimento e perdão, reconhecimento que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas preste atenção, consequência de pecado, ela vem. E se você não estiver agarrado no Senhor Jesus, você está numa situação adversa. E eu olhando para isso, eu olho para as consequências do erro desse homem segundo o coração de Deus. Irmãos, e eu preciso frisar isso para você. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que tocava a harpa para Saul e o demônio ir embora. Davi, um homem ungido por Deus através da vida do profeta Samuel. Davi, um homem que estava no pasto, apacentando ovelhas, e Deus faz dele rei de Israel. Ele dá um mole, e dando um mole, um momento de descuido, ele traz consequências irreparáveis para a sua casa, para a sua família. Essa mensagem precisa gerar temor no meu e no seu coração. A intenção da mensagem não é para você sair pecando por aí, mas é para você entender que nós temos responsabilidade nos nossos pecados. E Davi, sendo um grande homem de Deus, pensa num grande homem de Deus, é Davi. E esse homem ainda assim, ao descuidar, ele comete um erro gravíssimo. E eu preciso que você aprenda, obrigado. E eu preciso que você aprenda com esse texto. Homens de Deus também falham. Homens de Deus também erram. É só descuidar um pouquinho. Pastor, mas você é pastor e pode falhar? Sim. O irmão que está do seu lado é alguma coisa e pode falhar? Sim. Eu e você precisamos entender isso. Somos seres humanos. Entendendo que todos somos seres humanos, fica mais fácil de perdoarmos uns aos outros. Fica muito mais fácil de estendermos as mãos um para o outro. E eu olhando para o texto, eu vejo
um rei de Israel, um homem chamado Davi, que vai falhar diante do Senhor. E essas falhas me ensinam muito. O quê? O ideal é que não fale, o ideal é que não peque, o ideal é que nós venhamos não transgredir a lei e a palavra do Senhor. Mas quando eu olho para a vida de Davi, eu aprendo não com um homem que não erra, eu aprendo com um homem que soube lidar com o seu erro. Igreja do Senhor, talvez hoje você entrou por essas portas cheio de erros, cheio de falhas, pensando assim: não tem jeito para mim. E Satanás te ajudando, dizendo: realmente, quem é você para entrar naquela igreja? Irmãos, Davi, um homem de Deus, nesse momento do confronto com a vida toda errada, mas Davi teve uma virtude que ninguém roubou dele. Ele fala assim: eu pequei. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, não fique com muita justificativa. Reconheça: eu pequei, eu errei, eu falhei. E o versículo 10 de 2 Samuel capítulo 12 vai trazer a primeira consequência do erro de Davi. Qual é essa primeira consequência? Olha aí para você ver. A espada não apartaria da casa de Davi. Se você olhar um pouco para a descendência de Davi, o tanto de mortes e tragédias dentro dessa casa foram enormes. Por quê? Por causa da consequência do pecado de Davi. No versículo 11 e 12, nós vamos ver a segunda consequência. Deus falando para Davi, dizendo que suscitaria o mal contra ele dentro da sua própria casa. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Até um dos filhos de Davi vai ficar com uma concubina de Davi, tendo relações para todo Israel ver. E o versículo 12 vai dizer: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Essa é a segunda consequência. Por isso que eu preciso te ensinar. É melhor pensar antes de pecar. É melhor pensar antes de fazer. Por quê? Porque a consequência nós não escolhemos. E a consequência pode vir brava, ela pode vir terrível. E a terceira consequência seria que ele seria perdoado. Porém, a criança morreria. Então Deus dá essa sentença para Davi, dizendo: Davi, eu perdoei o seu pecado, mas as consequências do pecado virão sobre você. Irmãos, entenda: pecado, perdão, mas pecado, consequência. E o versículo de número 13 vai trazer um dos primeiros ensinamentos que nós podemos aprender com esse homem. Ao receber as consequências, ao ser confrontado, Davi vai dizer: pequei contra o Senhor. Irmãos, eu admiro Davi muito por causa disso. Por causa dessa atitude. Olhando para a igreja de hoje, e preste atenção que isso é ensinamento de vida para você. Olhando para a igreja de hoje, em conversas que eu tenho com irmãos, com pessoas que eu considero cristãs, membros da Igreja Batista Reviver e até mesmo de outras igrejas, é só você confrontar alguém sobre uma determinada atitude, que rapidamente, preste atenção nisso, que eu sei que você vive isso talvez com seu marido e sua esposa dentro de casa.
Preste atenção, é só você confrontar que rapidamente alguém acha um motivo para o seu pecado. Vou te dar um exemplo. Quando Deus vai até Adão e dizer: Adão, quem te falou que você estava nu? Adão vai falar assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus vai até Eva dizendo: Eva já vai falar assim: Deus, foi a serpente. Entenda, é muito fácil nós transferirmos a responsabilidade do nosso pecado para as pessoas. E eu olhando para o texto, eu vejo que Davi não vai questionar. Davi vai falar: eu pequei contra o Senhor. Se é nos dias de hoje, Davi poderia falar muito bem para Natan: Natan, vigia, Natan, você está agindo de má fé comigo. Você me conta uma história, arma um cenário para mim cair, e eu caí direitinho. Você faltou respeito comigo, ainda mais eu, rei de Israel. Mas Davi vai falar diferente. Davi vai falar: esse homem sou eu. A pergunta que eu faço para você é: quem é você diante das repreensões? Quem é você ou quem somos nós diante das exortações? Porque eu posso muito bem chegar diante do Paim e falar: Paim, tal atitude sua está errada. E o Paim falar: mas a sua também está errada nisso. A pergunta é: a minha atitude errada deixa a dele certa? Não. Talvez alguém pode te exortar de algum comportamento seu, e você falar assim: mas o pastor Everton também faz. A pergunta é: o pastor Everton fazendo é certo? Ou o que é certo está descrito na palavra do Senhor? Aprenda a ter intimidade com Deus. Aprenda a receber exortações. Eu bato sempre nessa tecla. É muito ruim ser exortado, Vinícius, é muito ruim. Só que exortação é oportunidade de crescimento. Exortação é oportunidade de voltar para a direção certa. E nem sempre a exortação vai vir do jeito que a gente quer. Porque talvez alguém vai te exortar e não vai ter sabedoria. Talvez alguém vai te exortar, vai te dar uma cutucada sem sabedoria nenhuma. Mas a pergunta que precisa ser feita não é com relação à sabedoria que a pessoa usou ou não. A pergunta que precisa ser feita é se a exortação tem fundamento ou não. Apontaram algo que você precisa mudar. Você não precisa ficar com raiva porque faltou amor, porque faltou jeito de colocar. Você precisa entender: Deus está me dando a oportunidade de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que agrada a Ele verdadeiramente. Alguém pode chegar para você e falar: mas você chegou atrasado. E você tem 1.250 motivos para ter chegado atrasado, mas a pergunta é: chegou atrasado ou não? Se chegou, aceita. Porque o Luiz Hermínio fala que quem é bom de justificativa é muito ruim de arrependimento. E na igreja de hoje nós temos visto isso. Muita justificativa: eu fiz isso porque fulano fez isso, eu agi dessa forma porque fulano agiu comigo, eu errei porque fulano errou. Entenda, você não precisa ficar se justificando. Assume o seu erro, vê o que você fez de errado e procura consertar a sua vida diante do Senhor. O Caio sempre fala comigo: Everton, aprenda algo. Nós medimos os cristãos nas reações, porque nas ações é muito fácil. As ações são medidas, são calculadas. Mas bravo, né, pai? Quando a gente vai reagir a algo de alguém, algo que a gente não esperava que alguém fizesse contra nós. Quando nós reagimos, nós normalmente mostramos quem somos. E existe grande chance do velho homem pular para fora na hora da reação. E na hora da reação que eu e você precisamos respirar fundo e entender: Deus me alcançou. Eu não posso reagir dessa forma.
Eu teria até motivos para brigar, para fazer, para falar, para acontecer, mas o domínio próprio, o Espírito que habita dentro de mim, ele não me permite que eu faça isso. E ainda que eu faça, o mesmo Espírito precisa ser aquele que vai falar comigo: Everton, você errou. Everton, não era para ter errado, mas você errou, vai lá e conserta. Coisa boa, irmãos, é ouvir a voz de Deus, porque talvez a sua justificativa me convence. A sua justificativa convence a pessoa que está do seu lado, mas talvez essa justificativa não está convencendo o Senhor. Então aprenda, Deus nos dá a oportunidade de mudar, e uma qualidade de Davi que precisamos de aprender: eu pequei. Pastor, mas foi fulano? Não, eu pequei. Guarda isso. O caminho para o arrependimento é reconhecer o meu pecado, é reconhecer a minha natureza pecaminosa, é reconhecer quem eu sou. Um soberbo é uma pessoa enganada. Um soberbo é uma pessoa que acha uma coisa, mas na verdade ela não é. Então tome cuidado, seja alguém que reconhece a natureza pecaminosa que você tem e lute contra ela todos os dias. Amém? Irmãos, a outra coisa que nós podemos aprender está no versículo 14 e no versículo 15. Quando Natã deixa a casa de Davi, ele dá uma palavra: o Senhor perdoou o seu pecado, mas a criança vai morrer. E existem algumas situações, preste atenção, na Bíblia, que às vezes a gente dá uma de difícil, que não pode pensar isso, que não pode pensar aquilo. E eu e você precisamos de saber que existem algumas perguntas que não têm resposta. Mas como assim, pastor? Existem perguntas na Bíblia que talvez, por mais que o pastor, o teólogo ou alguém tenha toda a sabedoria do mundo, existem perguntas que nossa sabedoria humana não consegue responder. E aqui vem uma pergunta que pode causar uma dúvida no coração de alguém. Mas ao longo da ministração e da vida de Davi é possível responder essa pergunta: por quê que a criança morre? Porque a Bíblia é clara em dizer que o Senhor feriu a criança. Irmãos, se nós olharmos para a Bíblia e textos bons de pregar, é onde Deus ressuscitou a filha de Jairo. E se Deus ressuscitou a filha de Jairo, o que é impossível dele fazer na sua vida? Textos bons é a viúva de Naim chorando, e Deus olha para as lágrimas daquela mulher e ressuscita o filho dela. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, e Jesus passa ali e cura aquela mulher. Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e fala: o que queres que eu te faça? E ele diz que eu torne a ver, e ele passa a enxergar. Só que existe uma pergunta que às vezes você já até se fez diante de situações da sua vida, dizendo: por que Deus fez isso? E nós, já falei isso muitas vezes, até dizemos: não pode perguntar a Deus por quê, devemos perguntar para quê. Só que Jesus falou assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E a Bíblia nem cita que Deus respondeu ele. Só que ele perguntou. E eu e você temos o direito de perguntar também. Só que eu vi uma frase esses dias que me marcou. Para um ateu, nenhuma prova é suficiente.
Mas para um cristão, nenhuma prova é necessária. Para um ateu, nenhuma prova da existência de Deus é o suficiente. Mas para um cristão verdadeiro, ele não precisa de provas, porque ele conhece verdadeiramente quem é o Senhor e pronto, e acabou. E eu e você, diante das nossas dúvidas, precisamos partir desse ponto. Eu sei da existência do meu Deus, eu sei quem é Ele e que brevemente Ele vai me buscar. Só que diante dessas e outras perguntas, como explicar para uma mãe uma perda? Como explicar para um pai uma perda? Como aceitar algumas enfermidades? Como aceitar situações, violências que nós vemos no mundo de hoje? Por que Deus não fez como nós esperávamos que Ele fizesse? Aí nós olhamos para a vida de Davi e vamos aprender. Porque quando a criança morre, quer dizer, volte, quando a criança adoece, o versículo 16, Davi vai nos ensinar algo muito importante. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai buscar ao Senhor. O versículo 16 vai dizer que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e entrou na tenda e passou a noite prostrado sobre a terra. Igreja do Senhor, olhando para a vida de Davi, eu consigo admirar ainda mais esse homem. Por quê? Porque Deus deu uma palavra: eu vou ferir a criança, eu vou levar a criança não vai sobreviver. Mas Davi está mostrando que conhece o Senhor. Como assim, pastor? Davi vai se trancar na tenda, no lugar que ele sempre adorou ao Senhor, e vai clamar, e vai jejuar, e vai mostrar para mim, para você, para os anciãos que ali estavam, para todo mundo, que o remédio ainda é a oração. Davi vai clamar, vai orar, vai jejuar por 7 dias, pedindo: Deus, alcança essa criança. Deus, eu amo essa criança e eu quero que ela permaneça viva. Em um dado momento, os anciãos vão conversar com Davi e dizer: Davi, explica para a gente por que você clamou desse jeito por essa criança. Davi vai responder: eu pensei da seguinte maneira, eu posso clamar, porque quem sabe o Senhor tenha misericórdia de mim e não mate a criança. Sabe o que Davi está mostrando para nós? Que ele conhece quem é o Senhor. Ele sabe que a oração ainda tem poder. Ele sabe que o jejum ainda o aproxima de Deus. Ele sabe que se ele clamasse, o Senhor poderia fazer. Então, diante das situações adversas, não se prostre, clame ao Senhor. Diante das situações adversas, não apenas se entristeça, mas clame ao Senhor. Mas eu aprendo ainda mais com Davi, que ele está clamando e entendendo que se Deus respondesse, amém, mas se Deus não respondesse, amém também. Quando perguntaram para Davi: Davi, por que você está clamando? Ele falou assim: quem sabe o Senhor se compadeça de mim e alcance a vida dessa criança. Ou seja, ele está dizendo: eu estou orando, eu acredito que Deus pode fazer, eu estou orando, eu acredito que Deus faz, e por isso eu estou orando, mas eu sei que existe uma possibilidade dele não fazer. E foi assim na vida de Davi. Ele não fez o que Davi pediu. Pastor, mas Davi orou, Davi jejuou, Davi fez 7 dias de consagração, mas Deus não fez. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer na sua vida, porque Ele pode fazer. Mas eu, olhando para esse texto, eu preciso abrir o seu entendimento para que você saiba, ainda que você ore, Ele pode não fazer, mas ainda assim você deve orar.
e acreditar que Ele é o Deus do impossível, mas Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe exatamente o que é melhor. Aí no versículo 18 vai dizer que a criança morreu. E eles pensaram, como vamos falar para Davi? Como que a gente vai avisar ele? Só que Davi é tipo eu e você. Quando vê alguém assim, cochichando muito, assim, alguma coisa aconteceu. Davi já falou assim, já que Deus falou que a criança ia morrer, eles estão tudo cochichando ali, pelo visto a criança morreu. E aí, a criança morreu? Eles falaram, morreu. E a Bíblia diz, no versículo 20, que Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Preste atenção, existem situações que a oração não resolve, o que resolve vai ser a adoração. Quando Davi fica sabendo da notícia, enquanto ele estava sabendo que a criança estava apenas enferma, ele está orando, ele está jejuando, ele está clamando, mas quando ele recebe a notícia que ele não queria receber, ele se levanta, toma banho, veste as roupas e vai adorar ao Senhor. Aqui nós podemos aprender mais uma vez com esse homem chamado Davi. Ele está mostrando para nós e para Deus o seu coração, dizendo: Deus é soberano. Como diz Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Davi vai para a tenda, para o templo, acredita, adorar, Davi está dizendo para Deus, preste atenção nisso: Deus, eu aceito a sua vontade. Eu não concordo com a sua vontade, mas eu aceito a sua vontade. Davi está dizendo: eu não te adoro porque o Senhor faz coisas, eu te adoro pelo que o Senhor é. Sabe o que representa isso? Conhecimento a respeito de Deus. Davi não vai ficar de biquinho, pirracinha, dizendo: a culpa é sua, Deus. Não. Davi, quando recebe a notícia da morte, ele vai dizer: eu preciso ir adorar ao meu Deus, porque Ele não fez o que eu queria, mas Ele é digno da minha adoração. Irmãos, ele está diante da perda de um filho, ele está diante de ameaças, de consequências, mas ainda assim Davi vai adorar ao Senhor, e isso é uma fé madura, isso é uma fé de entendimento. Conversando com os irmãos da minha célula sobre a ministração, Tiago capítulo 1, falando sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que muitas das vezes eu pensei que era para aprendermos a pregar, aprendermos a conduzir as coisas, termos inteligência, mas essa sabedoria de Tiago é diferente da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Tiago é uma sabedoria no grego chamada sofia, que quer dizer conhecimento a respeito de Deus, saber verdadeiramente quem é o Senhor. E a sabedoria de Salomão, uma sabedoria de saber lidar, de inteligência, de também conhecimento, mas das coisas da vida. Aí nós vamos ver Tiago ensinando a igreja no momento da provação, no momento da tentação, dizendo para ela que o remédio para a tentação, o remédio para a provação, qual que é? Conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Dizendo que quem recebe dessa sabedoria consegue vencer as tentações. Quem conhece verdadeiramente quem é o Senhor consegue vencer as provações e tentações. Aí eu olho para o texto e eu vejo Davi com essa sabedoria, conhecimento a respeito de quem é Deus,
Eu não sei qual Deus que te apresentaram, mas eu quero te apresentar um Deus verdadeiro. Um Deus que, se Ele quiser, Ele não vai fazer. Um Deus que também trabalha no luto. Um Deus que também trabalha na enfermidade. Um Deus que também permite o mal com os teus servos. Espera aí, pastor, me apresentaram um Deus que tudo vai dar certo. Mentira. Me apresentaram um Deus que eu oro e Ele resolve e as coisas acontecem. Mentira. Me apresentaram um Deus que quando Ele chega, as coisas começam a mudar. Pode ser que sim, pode ser que não. Me apresentaram um Deus que ia fazer de mim rico. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque eu e você não conseguimos na nossa mente, no Deus que nos apresentaram, associar Deus a perdas. A gente vê muita gente dizendo: nossa, que livramento! Foi o Senhor. Sim, sim, foi o Senhor. Mas nossa, que morte trágica! Também foi o Senhor. Que isso, pastor? É difícil de falar isso para você, mas o ponto de vista humano é diferente do ponto de vista divino. Nós partimos da ideia momentânea, nós somos seres humanos, nós queremos prazeres momentâneos, resoluções momentâneas, mas Deus trabalha para a eternidade. Eu e você precisamos entender que se a forma de Deus se revelar a nós, nos salvar, for uma enfermidade, se prepare para uma enfermidade, para que Deus faça uma obra na sua vida. Se a porta de entrada for o luto, prepare-se para o luto. Se a porta de entrada for perder tudo, prepare-se para perder tudo. O mais importante da sua vida não é o que você tem na terra, não é o que você vive na terra, não é como você anda na terra. O mais importante na sua vida é onde você vai passar a eternidade. Nós não vamos conhecer ninguém que chegou ao céu questionando ao Senhor a forma que viveu na terra. Você nunca vai ouvir isso, você nunca vai saber de algo semelhante a isso, porque quem chegou ao céu entende que a vida na terra contribuiu para a sua chegada lá. Pastor, mas fulano morreu dessa forma, pastor, fulano morreu novo demais. A pergunta é: o fulano está passando a eternidade com Cristo? O fulano está melhor que você? Eu e você precisamos de ter essa ciência. Nem tudo vai dar certo, nem toda oração vai ser respondida. Tem que ter maturidade para saber que talvez você vai viver sofrimentos a vida inteira, mas ainda assim Deus está cuidando de você. Você tem que ter maturidade para talvez ver Deus dar as coisas à pessoa que está do seu lado, mas Ele não vai dar você, e isso não é um sinal que Deus não te ama, porque preste atenção nisso, o amor de Deus não se revela nas coisas que Ele está dando, o amor de Deus se revela a quem Ele está levando para o céu. Esse é o amor de Deus, e talvez você está triste porque as coisas não estão acontecendo. Talvez você está triste porque você está muito carnal, muito humano, olhando para um, olhando para o outro e pensando assim: Senhor, e eu? Será que eu não vou ter isso? Será que eu não vou ter aquilo? Entenda, Deus está cuidando de nós. Nós temos roupa para vestir, nós temos lugar para morar, nós temos o ar para respirar. Deus está cuidando de nós. E digo mais: se você nasceu de novo, você precisa levantar a sua mão e dizer: Deus, obrigado. Se o Evangelho alcançou sua vida, você precisa se sentir amado pelo Senhor. Porque ainda que Ele te desse todo o dinheiro desse mundo, Ele não estaria te amando tanto como Ele deixando você nascer de novo. Essa mensagem da cruz invadindo o seu coração, isso é o verdadeiro amor. Agora, dificuldade, gente, a gente vai passar.
perdas, a gente vai passar. E eu vejo Davi, um homem que sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem é o Senhor mesmo diante de uma adversidade. E os seus servos vão dizer para ele, questionar: Davi, por que você agiu assim? Quando a criança estava morta, você clamou, jejuou, você não quis conversar com ninguém. A criança está viva. E agora você já levantou, já se alimentou. Aí Davi vai falar: eu fiz assim porque, versículo 22, quem sabe Deus se compadeceria de mim e viveria a criança. Versículo 23, porém, agora que a criança está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Irmãos, Davi está mostrando: eu sou humano, eu sou incapaz, eu não tenho todo o poder. Por mais que eu jejuasse, por mais que eu fizesse, eu não teria forças para fazer essa criança voltar. E o texto continua: eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Ou seja, ainda que eu clame, ainda que eu grite, ainda que eu esperneie, um dia eu vou para o mesmo caminho dessa criança. Mas ainda que eu faça tudo isso, ela nunca voltará a mim. Ela nunca vai voltar à vida pelas minhas forças. Eu posso até ir, mas ela não volta. Davi está mostrando que Deus é soberano. Davi está entendendo que Deus sabe de tudo. Davi está mostrando para nós que existem coisas que infelizmente Deus não vai fazer. Existem coisas que infelizmente Deus não vai responder. Existem coisas que eu e você, por mais que queiramos, não iremos mudar. Tem coisas, irmãos, que nós vamos insistir, nós vamos clamar e pedir Deus para fazer. Infelizmente Ele não vai fazer. Pastor, você está falando que Deus não tem poder? Não é isso. Eu estou falando que Ele é soberano. Ele é o dono de tudo. Ele sabe de tudo. E eu e você precisamos da sabedoria que eu citei, do conhecimento a respeito de quem é Deus. Sem conhecer o Senhor, você vai entender que Deus é injusto, que Deus não está te tratando da forma que você deveria, da forma que você merecia. Mas quando você tem esse conhecimento a respeito de quem é Deus, você vai entender que você não merece, mas ainda assim, Ele está te dando uma oportunidade de ser salvo aqui hoje. Ele pode não fazer tudo o que você quer, mas Ele pode fazer algo muito maior, o quê? Te levar para passar a eternidade com Ele. Nós cantamos que não haverá mais morte, mais choro, mas é lá no céu. Enquanto estivermos na terra, lutas virão. Irmãos, ninguém quer perder ninguém, eu sei. Pensa numa situação horrível, é a morte. Só que é uma certeza, nós vamos partir. Que venhamos valorizar os momentos como igreja, como família, valorizar a voz do Espírito Santo no nosso coração, mas entendermos, não vamos durar para sempre. Se você ama, cuide. Se você ama, gaste tempo, porque cada minuto pode ser o último, cada segundo pode ser o último. Gaste mais tempo com Deus.
Gaste mais tempo com a sua família. Corre atrás de dinheiro, sim, mas demais. Ele não vai vir, não. Você correr demais atrás dele, vai te dar problema. Vive uma vida que glorifique ao Senhor. Sabe por quê? Ainda que você corra, os momentos mais preciosos da vida são os que a gente está parado. É que está curtindo o filho, está curtindo o pai. Passei raiva ontem, irmãos, uma raiva danada com o Flamengo. Mas preste atenção nisso. Eu estava assistindo do lado do meu pai. Meu pai estava tristinho. Eu estava lá triste com ele. Talvez é a última final de Libertadores que eu vi ao lado do meu pai. Mas eu vi. Vocês entendem que não é, às vezes a gente, que o resultado, beleza. Mas são detalhes que, se a gente não abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, a gente está perdendo. Pastor, eu podia ter feito isso. Valoriza os detalhes. Valoriza os momentos. Fica ligado, que a vida é muito rápida. Aí depois que morre, a gente fica, a vida é passageira. Acontece uma tragédia, a gente começa, não, a vida é um sopro. A vida é um sopro mesmo. Mas tem que viver essa verdade hoje. Entender, eu preciso de Jesus. Irmãos, é um custo. Vem na oração. A gente ameaça. Tem dia que eu nem venho, né? Eu sei. Só que preste atenção. Faça o possível para estar com Deus. O que a gente quer é facilitar a sua vida como igreja. Você não aguenta orar 6 horas, ora 11 horas da noite. Nem todo mundo consegue levantar às 6, eu entendo. Ora 10 horas, mas fica uns 40 minutos ou mais com Deus durante o dia. Eu e você precisamos de valorizar isso. E o que nós queremos, eu e o pastor Marcel, como pastores de vocês, é que vocês entendam e adquiram esse conhecimento a respeito de Deus. Porque se você adquirir esse conhecimento a respeito de Deus, a gente não vai ficar precisando insistir para você ler a Bíblia, para você orar, para você dar testemunho. O próprio Espírito Santo é que vai falar com você. Pastor normalmente fala com quem não está ouvindo o Espírito Santo. Quem está ouvindo o Espírito Santo não precisa do pastor ficar Paim, Mirna, Alice, Vinícius, não. O Espírito Santo fala. Somos pastores, não babás. Se coloque de pé no nome de Jesus. E Davi foi consolado, Batseba foram consolados com o nascimento de Salomão. Entenda, Deus tem consolo para a minha vida e para a sua vida. É o consolo que nós queremos? Não sei, mas Ele tem consolo. A pessoa do Espírito Santo é capaz de nos consolar. Talvez você chegou aqui pensando assim: Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu com a minha família? Por que Deus não fez isso? Talvez eu não vou saber te responder, e nem Deus vai te responder. Mas se você adquirir esse conhecimento a respeito de quem é o Senhor, vai ficar mais fácil para você superar as situações. O que Davi pôde nos ensinar aqui hoje é que talvez não vai dar para entender tudo, mas conhecendo Deus é mais fácil. Entendendo assim, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele merece a minha adoração. Fazendo ou não fazendo, Ele merece a minha adoração. E Ele está cuidando de mim, independente dos meus problemas. Seria muito mais fácil, irmão, se Ele resolvesse tudo. Mas não teria graça, né? Como viver? Como depender de Deus?
tendo tudo na mão. Entenda que talvez algumas coisas estão faltando na sua vida, é Deus te amando, é Deus te abraçando, falando assim: filho, filha, eu estou com você, não estou te dando, mas estou com você, não estou fazendo, mas estou com você. Feche os seus olhos. Pai, eu sei, Deus, que o Senhor está nessa palavra. Pai, talvez para nosso lado humano é muito ruim, Deus, poder falar que existe uma possibilidade do Senhor não fazer algo que nós esperamos. Pai, mas existem pessoas que estão ouvindo essa mensagem, assim como eu, que não têm todas as respostas para os seus questionamentos. E existem pessoas, Deus, que podem ter entrado por essas portas e estão frustradas com o Senhor, estão chateadas com o Senhor, porque não entenderam, Deus, algumas coisas que o Senhor fez. Existem pessoas, Deus, que talvez não te conhecem o suficiente para entender, Deus, as suas decisões. Como igreja, Deus, nós estamos aqui sabendo que os nossos pensamentos são muito limitados comparados aos seus. Sabendo, Deus, que nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos carnais, humanos. Mas Deus, eu sei, Pai, que o Senhor pode liberar essa sabedoria para os nossos corações. E eu quero te pedir, Deus, nos ensina a te conhecer e prosseguir em te conhecer. Pai, abre os nossos olhos para entendermos a sua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Abre os nossos olhos para entender os seus caminhos, que são muito mais altos que os nossos. Abre o nosso entendimento, meu Pai, para desfrutarmos da sua vontade. Espírito Santo, vem consolar os nossos corações, diante dos nossos medos, diante das nossas dúvidas, diante das dificuldades que estamos enfrentando. Mostra-nos, Deus, verdadeiramente quem é o Senhor. Pai, que a realidade do céu invada os nossos corações, e o Senhor nos perdoe, Deus, pelas vezes que não te entendemos. Perdoa as nossas limitações humanas. Perdoa, Deus, as falhas que temos, Deus. Perdoa as vezes que nós não te compreendemos. Mas, Deus, ainda assim, gera no nosso coração desejo de te adorar. Pai, que a realidade que Jó viveu venha a ser a nossa realidade, que antes conhecíamos de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, os nossos olhos te veem, e hoje nós andamos contigo. Faz de nós, Deus, uma igreja apaixonada pelo Senhor. Faz de nós uma igreja adoradora. Faz de nós uma igreja que te conhece, sabe quem é o Senhor e que vive, Deus, para te agradar. Pai, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Tudo é para ti, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração são somente para ti. Quem faz é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem restaura é o Senhor, quem abraça nessa noite é o Senhor. Gera cura, meu Pai, em cada coração aqui hoje, e no nome de Jesus gera salvação. Pai, a razão de estarmos aqui também é que o Senhor ainda salva. Abre os olhos desse coração e que essa pessoa entenda verdadeiramente quem é o Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos para cá assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: tenha uma semana de intimidade com Deus e que Deus abençoe a sua vida.